Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu ventre. Vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Oh, glória! É nisso que nós devemos acreditar. Não naquilo que pensam a nosso respeito, não aquilo que falam ou dizem sobre nós, mas sobre aquilo que Deus designou para nós e para aquilo que Deus sabe ao nosso respeito. Nós não somos resultado de uma conversa, nós não somos resultado de alguém que pensa que sabe que nos conhece, mas nós somos aquilo que Deus sabe e conhece a nosso respeito. Então que nós possamos rejeitar todo pensamento ao contrário, toda palavra ao contrário, e que nós possamos tomar posse daquilo que Deus quer que sejamos. Ainda não somos aquilo que Ele quer, mas nós estamos lutando para isso. Não somos ainda o que precisamos ser, aleluia, mas já não somos mais quem fomos um dia. Porque quando o verdadeiro evangelho entra em nossas vidas, ele tem o poder de nos transformar, de nos lapidar de acordo com a palavra do Senhor. Porque o que tem que prevalecer em nossas vidas é a vontade do Senhor. A forma certa é Deus que dá. É Deus que tem a forma exata. E Ele sabe como nos modelar, porque o oleiro é Ele. E nós somos os vasos de barro, para que a excelência do poder seja somente de Deus e não de nós. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, que a paz do Senhor venha reinar e permanecer em cada coração, porque só essa paz, a paz que excede todo entendimento, tem o poder de guardar os nossos corações, os nossos sentimentos em Cristo Jesus, porque a verdade é que a má notícia bate à nossa porta. A verdade é que palavras ao contrárias bate à nossa porta. Mas se a nossa mente estiver firmada em Cristo, essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que vai além do que nós podemos entender, ela vai guardar o nosso coração no dia mau, no dia da tempestade, no dia da turbulência. Oh, louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus, Ele está no barco. Ele está no barco. Ele pode até estar em silêncio. Agora há pouco ainda postei uma frase que a minha amiga Ana Carla sempre fala. O céu pode até estar em silêncio, porque Deus não é igual a gente que fala toda hora, fala pelos cotovelos, não. Ele fala na hora certa, as palavras certas, na medida certa, e o que Ele fala acontece. A gente não, a gente fala da boca para fora, a gente fala muito, e às vezes a gente até erra por falar demais, erra porque não era a hora, erra porque não era aquilo, mas Deus não, Ele não erra. Ele sabe como falar, Ele sabe como fazer. Então, às vezes, Ele fica em silêncio, mas não porque Ele não está nos ouvindo. É como aquela frase diz, porque o professor, enquanto ele aplica a prova, ele fica em silêncio. Então, tem momento para tudo, a palavra não fala? Tem momento de falar, tem momento de calar. Então, há momentos que Deus está em silêncio.
Mas não quer dizer que ele está parado, não. A irmã Ana Carla sempre fala isso. Às vezes o céu pode estar em silêncio, mas parado não está, não. Porque o céu está sempre em movimento. Aleluia. O céu está sempre trabalhando ao nosso favor, ainda que a gente não veja, mas tá. Deus não fica de braço cruzado, não. Meu Deus. Aleluia. Deus é um Deus que age. Ainda que ele não esteja agindo e fazendo da forma que eu imaginei, da forma que eu pensei, mas ele vai fazer além. Ele vai fazer melhor do que a gente planejou, do que a gente imaginou, porque ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Feche os teus olhos nesta manhã. Senhor Deus e Pai, estamos aqui na tua presença para dar continuidade, Senhor, a este propósito. 21 dias, o meu devocional, o meu tempo a sós com Deus, que é tão necessário, que é indispensável. E a tua presença, Senhor, a tua graça nos basta. E nesta manhã o Senhor nos fala para prosseguir, para não parar, porque o Senhor está agindo, o céu está em movimento, o céu está trabalhando ao nosso favor. Tu és fiel, Pai. Oh, louvado seja o teu nome, nós cremos no teu poder, Senhor. Nos direciona em todas as coisas e fica à vontade, Senhor, para falar, para agir em nós, por nós e através de nós, em nome de Jesus. Então, queridos, a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração nesta manhã se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, que vai nos dizer sobre a tentação de Jesus. E diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma e no fim deles teve fome. O diabo disse-lhe: se és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu-lhe: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo então levou a um alto monte, mostrando-lhe num instante todos os reinos do mundo. Disse-lhe: darei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e o dou a quem quero. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Depois o levou a Jerusalém e o pôs sobre o pináculo do templo, dizendo-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, meu Deus, ordenará os anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã, queridos, esta palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração, que Jesus foi tentado pelo diabo. E interessante que a palavra vai nos dizer que Jesus foi levado ao deserto, pelo Espírito de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Tem desertos da nossa vida que a gente não quer aceitar, que a gente não quer passar, mas é necessário passar pelo deserto. Porque é no deserto que nós temos uma experiência profunda com o Senhor. Que nós ouvimos melhor ao Senhor. Às vezes a gente fala assim, estou diante de uma multidão, mas parece que eu estou sozinho. Por quê? Porque às vezes o deserto é necessário, porque quando tem muita gente, é muita gente falando, é aquela confusão, aquela bagunça, sabe? E você não entende como que você vai perceber Deus falando no meio de tantas vozes. Às vezes é necessário a gente passar pelo deserto, a gente estar sozinho, porque assim a gente vai perceber melhor a presença.
a gente vai estar mais sensível para ouvir e entender o que o Senhor está falando conosco. Porque se tem várias pessoas falando ao mesmo tempo, você não vai conseguir compreender tudo. E principalmente o que você precisa. Porque é uma confusão de vozes, de conversa, né? Mas Deus, ele é educado e ele sabe como fazer. Ele sabe como falar, né? Então é necessário, às vezes, a gente passar pelo deserto para ter essa experiência, uma comunhão mais profunda com ele. Não, agora sou eu e o Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. Eu estou aqui para te ouvir. O teu pensamento, a tua audição, o teu momento, quando a gente está no deserto, toda a nossa atenção vai estar voltada para Ele. Porque nós estamos sozinhos. Deserto é deserto. Não é lugar de muita gente. É lugar de você e Deus. Então Deus sabe como fazer. É no deserto que Ele nos prova. Exatamente, Anne. É no deserto que Ele nos prova. E é no deserto que nós conhecemos melhor ao Senhor. Por isso que é necessário. Se você almeja, se é você assim como eu, falho, imperfeito, errante, mas tem um desejo imenso de conhecer melhor ao Senhor, deixa que Ele sabe como trabalhar, que Ele sabe como fazer. Confia que Ele é especialista em operar um milagre. E aqui, por 40 dias foi tentado pelo diabo, que foi o período em que Jesus estava se preparando no deserto. E por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comia. Naqueles dias não comeu coisa alguma. E no fim deles teve fome. E ali, a todo instante, o diabo observando. E ele tentou, porque é assim que ele faz. Ele tenta, de todas as formas, para nos tirar do foco, para nos entristecer. Sabe? O inimigo não quer que a gente faça a vontade do Senhor. O inimigo não quer que a gente aprenda e descubra a verdade. Por quê? A verdade de Jesus diz que nós conheceríamos a verdade, o que ia acontecer? E ela iria nos libertar. Então, quanto mais pessoas tiverem sem conhecimento da verdade, melhor para ele. Porque a verdade liberta. Quando a gente... É impossível, gente. Por isso que às vezes eu fico chateada quando alguém usa a palavra de Deus para se mostrar, para se autopromover, para competir, para dizer que sabe. A palavra não é para isso. A palavra é para trazer transformação de vida, mudança, transformação de entendimento. Então, quanto mais pessoas tiverem longe do conhecimento da verdade de Cristo, quem vai aplaudir, quem vai gostar é o inimigo. Porque ele sabe que quando a gente conhece a verdade, a gente nunca mais vai ser o mesmo. Porque o entendimento se abre, os olhos se abrem, as escamas caem. Não tem como, gente, é impossível, aleluia, a gente se deparar com a verdade de Cristo e continuar sendo os mesmos, é impossível. E eu falo por mim, gente, por muito tempo, presta atenção, por muito tempo eu tinha a verdade, mas não conhecia a verdade. Por muito tempo eu tinha acesso à verdade, mas não tinha me deparado ainda com a verdade. Porque uma coisa sou eu deixar a Bíblia aberta num versículo, não tem problema algum, eu gosto. Não tem problema algum deixar a Bíblia aberta em algum livro que eu gosto, que eu achei bonito, que falou no meu coração, beleza. Só que não vai ter efeito nenhum se eu não parar para ler, meditar e buscar em Deus, entender aquilo que eu preciso, aquilo que Ele está falando, porque eu sempre digo que o autor é Ele. Nós somos amantes de Sua palavra, leitores de Sua palavra e queremos buscar a verdade para que haja transformação na nossa vida. Só que não vai ter efeito nenhum se eu tiver a Bíblia somente por ter. E também não vai funcionar eu ler a palavra e querer entender da forma que eu quero, ou querer somente aquilo que é agradável para mim. Ah, não, esse versículo aqui é bonito,
Senhor é o meu pastor, Salmo 23, nada me faltará, lindo, glória a Deus, tomo posse. Mas quando chega um versículo que me confronta, que confronta com a minha realidade, eu pulo. Aí não vai haver transformação. Porque o que a palavra de Deus diz? Nem só de pão viverá o homem, oh glória, mas de toda a palavra de Deus, toda. Deus é completo. Eu não posso aderir, querer aceitar somente um versículo que é agradável, que é favorável para mim. Mas eu preciso buscar em Deus e estar atenta a toda a palavra, mesmo aquelas que me confrontam, porque são aquelas que me confrontam que irá me trazer transformação. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. E tem uma frase que diz, o que não me confronta, não me transforma. E a palavra do Senhor, por mais forte que seja, ela não é para derrubar, não. Ela não é para ofender, não. Ela não é para matar, não. Nem destruir. A não ser que mate o velho homem, né? Aquela velha criatura, para renascer uma criatura nova. Mas a palavra de Deus, guarda isso na sua mente, no seu coração. A palavra de Deus. Sabe quando você ouve uma palavra e fala, puxa, você fica até com vergonha? Nossa, essa foi forte, essa doeu. E tem momentos que a gente ouve a palavra de Deus, alguém falando de alguma forma, que é tão profunda que a orelha até queima. Já aconteceu com você? Porque o Espírito Santo, ele convence, ele não acusa. Presta atenção. O Espírito Santo não acusa, não aponta, você é isso. Não. Quem acusa é o inimigo das nossas almas, é o diabo. Ele adora acusar os outros, botar as pessoas para baixo. O Espírito Santo, não. Ele convence. Aleluia. E o que é o convencer? Te faz reconhecer que você errou. Errei. Que vergonha. Errei, Senhor. Errei, mas não queria ter errado. Errei tentando acertar. Mas e agora, Senhor? Me ajuda. Me perdoa. Me dá uma nova chance. Me ajuda a fazer diferente. O convencer do Espírito é diferente. O Espírito Santo não acusa, ele convence. Oh, coisa linda! Como não servir a esse Deus? Então, a palavra do Senhor vai nos dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus, por mais forte que seja, não é para derrubar, não é para ofender, não é para destruir, não. Mas tenha em mente uma coisa. A palavra de Deus sempre irá nos confrontar. Porque é através desse confronto que há mudança. Que às vezes a gente está fazendo algo, mas até pensa que está certo. Tem coisa, gente, qualquer dia eu vou falar sobre isso, tá? Mais a fundo sobre o pecado, que como a gente erra às vezes sem perceber. Por quê? Nem tudo. Às vezes a gente erra e pensa que... Às vezes a gente tem em mente que o pecado é só aquelas coisas cabeludas, né? Matar, roubar, adulterar. Isso tudo é pecado? Sim. Mas não é só isso que é pecado. Tem muita coisa pequena que é também pecado. E às vezes a gente não percebe, a gente fica ligado só, eu não mato, nunca matei, nunca roubei, não adultero, né? Então a gente acha que a gente só falta uma auréola na cabeça. Mas tem muita coisa também pequititinha que é pecado e que vai nos atrapalhar se a gente não tiver cuidado. Então, hoje, o que o Senhor colocou no meu coração para trazer nesta manhã para nós, para mim em primeiro lugar, é para reservar mais tempo com Ele, sabe? Tenha um tempo a sós com Deus. Faça o seu devocional e você vai me perguntar qual o horário certo para fazer o meu devocional. Na outra live, eu falei um pouco acerca de como, que muitas pessoas me perguntam, como ter um devocional perfeito. A perfeição para Deus é a sua sinceridade. Se você está fazendo de coração para Deus, não é que vai fazer de qualquer maneira, não é isso, gente. Não é isso. Sei que vocês vão me entender, não é nesse sentido, mas é você, cada um tem uma realidade, não é? Cada um suporta de uma maneira, cada um reage de uma forma. Deus, a multiforme graça de Deus tem nos alcançado, então cada um Deus fez de uma forma. Você precisa se encontrar, se descobrir em Deus e se adaptar à sua realidade.
Qual o horário, qual o devocional perfeito para Deus? Aquele de coração. Eu sempre falo aqui, fica repetitivo, mas eu vou repetir, que é necessário. Para Deus não é a quantidade em si que conta, mas sim a qualidade. Tem gente que trabalha. Eu tenho um conhecido que ele trabalha muito. Às vezes ele fica chateado até, que queria ter mais tempo para estar na igreja. E no momento é o trabalho dele, mas ele prioriza as coisas de Deus. E faz com perfeição, sabe? A gente vê, a gente percebe. Mas ele queria ter mais tempo. Então, tem pessoas que no momento está necessitando desse trabalho, mas vai orando, vai pedindo direção ao Senhor, não se precipite, não faça as coisas de você, peça orientação ao Senhor em todas as coisas, mas se você trabalha e seu tempo é pouco, reserva o tempo que você consegue, mas reserva e faça de coração, com intensidade, que Deus vai receber e vai te recompensar, vai te atender. Eu creio que Deus é maravilhoso. Então, qual horário melhor? Vai de acordo com cada pessoa. Uns têm a madrugada como melhor. Conheço pastoras que a madrugada é o momento delas. Conheço outras que é amanhã. Outras que é à noite. Outras que é à tarde. Não importa, mas o importante é reservar um tempo para Deus. Isso é o mais importante. Isso é o principal. Então, que Deus continue falando no coração de cada um, nos trazendo entendimento, discernimento necessário, aquilo que nós precisamos. E a dica de louvor de hoje, como eu sempre falo, reserva um tempinho, você e Deus, avisa todo mundo, agora eu vou ter um particular com Deus, que eu faço isso. E vale muito a pena, é onde as nossas forças são renovadas, nossa mente é aliviada. E eu gosto muito de tirar um período para ouvir, coloco o fone e fico ouvindo louvores. Ali eu me entrego totalmente, me derramo e é muito bom, é maravilhoso. E a dica de louvor de hoje para você fazer isso com o tempo e com o fone, que eu acho que é mais agradável, que é mais profundo, que ali você desliga por algum momento da terra e se liga com o céu, pelo menos naquele período, naquele momento. A dica de louvor de hoje é: vem sobre mim, Fernanda Brum. Que nós possamos fazer uso da palavra como ela é verdadeiramente. Rejeitar, sabe? As palavras ao contrário, rejeitar os pensamentos ao contrário, porque nem tudo que vem à nossa mente, guarda isso. Nem tudo que vem à nossa mente é o que a gente quer pensar, não, gente. Vocês já pararam para perceber que às vezes vem cada pensamento que você fala: sangue de Jesus tem poder. O que isso está passando na minha mente? Sabe por quê? Nem tudo que vem à nossa mente é o que a gente quer pensar, não. São os dardos inflamados do maligno, que está o tempo inteiro. Sabe, o inimigo ele anda ao derredor. Ao nosso derredor. Primeiro os anjos. Ao derredor está o inimigo, bramando, rugindo como leão, tentando a quem possa tragar. É uma guerra constante. Sabe, mas o nosso Deus ele é equilíbrio, ele é mais forte e ele está conosco nos dando condição de vencer, de buscar. Porque se a gente não busca espiritualmente, se a gente não tem esse momento para Deus, a irmã Nanzi sempre fala, desde a minha adolescência eu ouço ela falando isso, e é uma coisa que trazia muito temor ao meu coração. Ela falava assim: não deixa para buscar quando a luta vier, não. Tem que buscar antes, se preparar antes, para quando a luta vier, nós estarmos preparados. E ela sempre fala: o dia mal vai chegar, o dia mal chega. E eu ficava com medo, com temor. Então é agora, busca antes, reserva. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Senão quando a luta vier, nós não vamos ter reserva, porque nem a verdade, entenda isso, gente. A verdade é que nem sempre nós estamos bem, não. Nem sempre nós estamos com a fé lá no alto, não. Nós somos humanos. Nem sempre nós vamos estar com aquele gás de orar 24 horas. Nem sempre. Há momentos que nós estamos com uma fé, falar: se eu pudesse estar sempre assim. E hora de manhã, e hora à tarde, e hora à noite, e hora de madrugada. Mas tem momento que só a graça. Meu Deus. Tem momento que nem de joelho a gente consegue.
É verdade, é realidade. Então aqui, Deus tem me impulsionado a falar a verdade. Não existe super-herói. Essas pessoas que pregam e quer pregar uma coisa que não vive, gente, sai fora. Aqui a gente prega a realidade. Tem dia que tá osso. Tem dia que tá tenso. Jesus, dá graça, Pai. Mas aí, sabe o que vai acontecer? Aqueles momentos que você tava com gás, que você tava com força, que você buscou e tem reserva, vai te ajudar nesses momentos que você não estiver muito bem, porque Deus sabe, gente. Deus conhece a gente, Ele que nos fez, Ele que nos formou, que nos deu vida. O salmista pôde dizer que Deus, Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Oh, Jesus, que Deus lindo. Ele sabe. Então Deus não quer que a gente esteja 24 horas de joelho, não, que Ele sabe que a gente é humano. Meu Deus, Ele é lindo. A pastora Camila Barros ainda fala em uma de suas ministrações que a gente precisa, eu estou falando com as minhas palavras, que a gente precisa parar de querer espiritualizar tudo. A gente é humano, corpo, alma e espírito. Não espiritualizar tudo, mas também não deixar, sabe, de acreditar e de entender aquilo que a gente precisa. Mas é equilibrar, é equilíbrio. A palavra certa é essa, é equilíbrio. E quem nunca, né? Quem nunca extrapolou um dia? Eu extrapolei já. Teve um momento que eu esqueci que eu não sou da terra, não somos da terra, mas eu esqueci que eu estava na terra. Queria só orar, não queria saber de mais nada, mas isso também acaba que sobrecarrega. O corpo não aguenta, a mente não aguenta, porque a gente é humano, carne, corpo, alma e espírito. Então que o Espírito Santo venha trazer o nosso entendimento, sabedoria, discernimento, equilíbrio e humildade, para nós entendermos aquilo que nós precisamos, aquilo que nos convém, aquilo que o Senhor nos permite. Amém? Então vamos orar para agradecer ao Senhor neste momento. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela grandeza do teu poder, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é muito mais do que nós podemos falar, Pai. E obrigada, Senhor, pela oportunidade da tua verdade chegar até nós, porque é uma verdade tão simples, uma verdade pura, genuína, sem mistura. Nos ajuda, Pai, a entender a tua palavra como ela é, como o Senhor quer que a gente entenda. Não retire de nós o teu Santo Espírito, pois sem ele não sabemos viver. Como viver sem o Espírito Santo? Se é ele que nos controla, se é ele que nos orienta, se é ele que interpreta as nossas palavras. Quando nós não conseguimos, é o teu Espírito, Senhor, que é o combustível, que faz toda a diferença na nossa vida, que nos dá força. É aquela voz, Senhor, que muitas vezes a gente pensa que é o subconsciente, a bondarábia. Mas é o teu Espírito falando lá no profundo do nosso subconsciente. E às vezes a gente pensa, amanhã eu não vou conseguir nem levantar. Mas o Senhor vem e nos surpreende. Quando a gente vê, a gente está de pé, Senhor, te glorificando, te exaltando. Vem uma força sobrenatural, Pai, que nós não entendemos, mas que sabemos que vem de ti. Obrigada, porque o Senhor não deixa a gente desistir. Obrigada, Senhor, e nesta manhã que o Senhor possa estar entrando com cura, com renovo, com libertação, com entendimento, com equilíbrio. Ah, Espírito Santo, e onde estiver uma pessoa com espírito e sentimento de suicida, eita glória, que o teu Espírito entra com vida agora, em nome de Jesus. Só para vida, só para cura, só para libertação, só para entendimento, só para discernimento. E faça essa pessoa sentir o quão amada ela é. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco. Quero mais uma vez agradecer a todos. Que Deus abençoe a todos. Orem por mim, que estarei orando por você sempre. Estamos juntos no mesmo amor, no mesmo propósito, no mesmo sentimento, até que Jesus volte. Deus abençoe a todos. Até a semana que vem. Ou até amanhã, quem sabe.